sejam bem-vindos a mais uma receita no nosso canal. Como é que vocês estão? Eu estou ótima, espero que vocês também estejam. Hoje, pessoal, eu voltei com a receitinha do pãozinho, aquele pãozinho que foi feito no dia que eu fiz pamonha, no vídeo, que tem vídeo no canal, é só vocês dar uma procuradinha lá. E hoje eu voltei com o vidinho dos pãozinhos. E eu não vou fazer só o pãozinho, porque quando eu vou fazer alguma coisa, eu sempre gosto de fazer algo mais. E é para as crianças comerem aqui, então eu vou fazer enroladinho de salsicha também. O fogão de lenha já tá aquecendo já tá, ó, dá pra ver, acho que tem uma fumacinha nele. Tá tinindo, eu coloquei uma aguinha aqui, ó, já pra esquentar, pra ferventar a salsicha. Mas agora eu vou começar pelo pãozinho. O enroladinho de salsicha eu vou fazer na próxima levada, né? Porque eu vou fazer os pãozinhos primeiro, aí eu vou deixar eles descansando. Aí na sequência eu faço outra massa, a mesma massa, gente. Essa massa aqui é uma massa versátil. Você pode usar tanto para fazer os pãozinhos, quanto para fazer enroladinho de salsicha. Se você quiser colocar um outro recheio, carne moída, daí tem que fechar, né, a massinha com a carne moída. O enroladinho de salsicha vai ser mais prático, vou mostrar pra vocês como vai ser no decorrer do vídeo. E bora lá, bora começar, vou mostrar pra vocês o que eu utilizo pra fazer. É simples, gente, uma receitinha simples. E quem viu no último vídeo pôde notar quanto fica bonito os pãozinhos, gente. Fica douradinho e fica fofinho. Eu esqueci de mostrar pra vocês a fofura dos pãozinhos. Mas agora, hoje vocês vão ver como que fica realmente. Então aqui, ó, tem uma vasilha, a gente chama de bowl, sei lá. Pra mim uma vasilha, eu gosto de simplificar as coisas. Essa aqui é de inox, eu adoro ela, pra mexer as massas, só faço nela. Então bora lá. Gente, ó, aqui eu tenho 500 ml de leite, tá? É morno, sabe aquela temperatura pra leite de bebê? Eu tenho os meus aqui, então, esse aqui é de praxe, né? Então é leitinho de bebê, morninho, gente, porque vai ajudar a acelerar o processo do fermento. Gente, eu tenho também aqui, ó, uma colherzinha de chá de sal. Aqui eu tenho uma colher de sopa de fermento biológico seco, mas tem que ser aquele fermento pra pão, aquele granuladinho, seco. Eu uso o seco. Quem quiser utilizar aquele outro, tem um outro tipo de fermento, tem um seco e tem uns que é feito vende em cubinhos. Pode usar também, aí você tem que seguir a medida. Para 1 kg de farinha de trigo, geralmente atrás vem marcando a medidinha. Geralmente é um tabletinho que se usa. Mas como eu só uso seco, então eu vou te passar só do que eu uso aqui em casa, que é o fermento biológico seco, é para fermento para pão, tá? Aí eu uso uma colher de sopa, por quê? Eles também vendem aqueles sachêzinhos, sabe? É ideal. Para você que não sabe a medida certinho assim, compra aquele sachêzinho. Eu compro aqueles pacotão maior, porque como eu faço receita toda semana, então pra mim é mais econômico comprar o pacotão de fermento para pão maior, né? Aí eu utilizo uma colher de sopa, que é equivalente a um sachê. Aqui, gente, eu tenho, ó, 2 colheres de sopa de margarina, bem cheia. E eu acrescento também aqui já tá tudo junto, ó. Tem a margarina e eu já coloquei 2 colheres de sopa também de óleo. Eu gosto de usar os dois. Aqui eu tenho 4 colheres de sopa de açúcar, ó. E 2 ovos, gente, ó. 2 ovos caipira, bem bonitões, ó. E é isso, gente. E 1 kg de farinha de trigo. Eu não chego a usar tudo. Eu deixo um pouquinho. Eu vou mostrar pra vocês no final a quantidade que fica. Depende, às vezes você usa mais, às vezes usa um pouquinho menos. Mas é aproximadamente 1 kg de farinha de trigo. E bora lá então, gente. Eu vou pegar o meu batedor aqui, que eu gosto de bater. Eu gosto de bater o ovo primeiro pra misturar bem, sabe? Tem esse batedorzinho aqui, ó. Então bora lá, ó. 2 ovos. Vou colocando aqui no finalzinho. Eu vou dar uma olhadinha se a água já tá fervendo, daí eu já acrescento a salsicha pra já ir ferventando. 2 ovos. Aí junto com os 2 ovos, eu costumo fazer o que antes? Só os 2 ovos aqui, ó. Eu já começo a bater. Pra dar uma misturada bem no ovo, ó. Aí você bate bem mesmo. Ó.
fica assim, ó. Olha que o ovo caipira é tudo de bom, né, gente? Olha, isso aqui fica alaranjado, não fica nem amarelo. Aqueles que você compra, eles ficam meio pálido, anêmico. Esses aqui são maravilhosos, ó. E o ovinho da galinha aqui mesmo, hein? Ó. Vou reservar aqui. Eu já eu vou usar de novo. Aí eu acredito... Ah, gente, outra dica também que eu esqueci aqui, mas vamos fazer aqui rapidinho. O fermento eu gosto de deixar ele hidratando enquanto eu vou misturando as coisas com leite. Aquele leitinho morno, eu coloco aqui, ó, junto no fermento e já deixo ele hidratando, porque ajuda a dissolver melhor. Porque às vezes quando você coloca ele direto na farinha, fica aqueles gruminhos. E muitas vezes eu tava solvando a massa e aparecia aqueles gruminhos de fermento. E não é bom, né? Ó. Aí você deixa aqui, ó. Reserva aí, deixa bonitinho hidratando aí. E bora colocar aqui, ó, a margarina junto com óleo. Ó. Aproveitar tudo, né? Dá uma batidinha. Vamos reservando aqui o açúcar. O sal. Tira com o dedinho aqui pra aproveitar tudo mesmo, pra não ficar nada. E um pouquinho de leite. Aí você já vem com um pouquinho de farinha de trigo. Gente, esse aqui é o jeitinho que eu faço, ó, um pouquinho de farinha de trigo. Vamos gerar uma massinha aqui, sabe? Tipo como se fosse pra fazer panqueca. Eu gosto de dissolver bem esses ingredientes, principalmente a margarina. Aqui tá um pouco quente, então a margarina ela vai dissolver rapidinho. Mas se tiver frio, eu costumo derreter ela e acrescentar já derretida, que daí não fica aqueles gruminhos. Ó. Olha a fumaça. E eu dar uma olhadinha no fogão de lenha, porque fogão de lenha é assim, né? A gente vai esquecendo dele, ele apaga aí, ó. Aí vai botar mais ainda a receita da gente. Aí, dá uma ajeitadinha, vou dar uma lavadinha na minha mão. Pronto. Vamos secar a mãozinha e vamos voltar para a receita. Ó, virou tipo um creme, tá vendo? Ó, ó, você mistura bem. Aí você, enquanto o leite não hidratou bem o fermento, aí eu vou colocando, vou acrescentando mais um pouquinho de farinha de trigo e mais um pouco de leite. E fica aquele mingau bem grosso. Ó, vou dissolvendo e vai dissolvendo, gente, ó. Fica parecendo uma massa de bolo, só que no finalzinho vocês vão entender o pulo do gato, porque eu faço isso. Justamente para não ficar aqueles grumos. Isso aqui facilita, porque enquanto der pra você bater com esse fouet aqui, tá ótimo. Ó. Ó. Aí eu dou uma olhadinha se o leite já deu uma hidratada. O ideal, gente, é vocês colocar o fermento para hidratar bem antes de você começar a separar as medidas. Mas como eu esqueci, ó, aí já pode acrescentar esse leitinho e o fermento aqui, ó. Tira todo o resíduo para não desperdiçar nada, para não ficar nem um pouquinho de fermento para trás. Dá aquela batidinha. E agora coloca mais um pouquinho de farinha de trigo, ó. E continua mexendo. Ó. Eu gosto de fazer assim. Aqui eu faço toda semana. Então eu faço 2 vezes na semana esse pãozinho aqui. Todo mundo gosta e é versátil, né? Porque às vezes eu faço só ele. Mas também, às vezes, eu faço enroladinho de salsicha e os pessoal aqui gostam bastante. Ó. Agora a massa já ficou pesadinha, tá vendo? Aí eu coloco o restante do leite. Reservar aqui do ladinho, ó. Aí agora, gente, dá pra sentir que o fouet ficou pesado, ó, tá vendo? Aí agora já não dá pra fazer mais com o fouet. Agora eu entro com o quê? Com uma colherzinha mesmo, ó. Dá uma batidinha, devolvo aqui. E agora eu vou acrescentando, ó, aos pouquinhos, ó. E vou mexendo, ó. Pegou até na roupa. Ó. E vai mexendo até onde não dá mais. Ó, não deu pra mexer com o fouet, passei pra colher. Aí, até onde não der, o punho começar a doer, assim, dar uma leve dorzinha, daí é sinal que a massa já tá muito pesada. Aí é hora de passar pra mesa pra poder sovar. Só vou tirar esse leitinho daqui, senão na hora de
sovar atrapalha. E mais um pouquinho de farinha de trigo. Aí você usa a farinha de trigo da sua preferência. Eu uso aqui a mais em conta que eu consigo achar no mercado. Que vai ficar bem do mesmo jeito, a receita vai dar super certo e é o que importa. Esses bração aqui, botar pra mencionar mais, já ajuda, né? Ó. Ó, tá vendo, ó, como ela fica, ó. Já tá pesado, ó. Mas eu ainda dou mais eu insisto mais um pouquinho. Porque eu gosto de passar pra bancada só quando tiver, sim, quando não tiver quase grudando na colher mais. Estiver soltando com facilidade da colher assim, ó. Ainda tá, ó. Ó. Aí agora já começou a doer a mão, né? O punho da gente já dói. Aí agora eu entro com o quê? Com a mão. Eu ainda continuo na minha vasilha aqui, ó. Só que agora eu, assim, ó. Vai mexendo, ó. Eu costumo pegar, puxar e voltar, ó. Tá vendo? Eu dou uma volta. E daí eu vou pegando toda aquela massinha que tá na lateral da vasilha. Que a gente... Pra não ficar encrostado, porque daí depois eu uso essa vasilha mesmo pra deixar a massa descansar. Ó. E vai. Ó, pessoal, como ela tá, ó. Tá vendo? Ela tá pegajosa, mas eu ainda acrescento mais um pouquinho de farinha de trigo, ó, pra continuar sovando. Aí depois que eu passo pra mesa, ó, tá grudando ainda. Eu ainda não acho legal nesse ponto passar pra mesa, ó. Olha que massa bonita. Vocês vão ver daqui a pouco como que ela vai estar. Maravilhosa. Ó, pessoal, vou dar mais uma sovadinha nela. Eu mostrei pra vocês como é que tá, ó. A mão tá suja, eu coloco mais um pouquinho de farinha de trigo. Dessa vez eu tô sentindo que o pacote vai sobrar bem pouquinho. Ó. Agora que não tá pegando mais em nada, ela já tá soltinha dentro da vasilha, ó. Eu consigo pegar ela inteira, aí é hora de passar ela pra mesa. Aí eu jogo o restante de farinha de trigo, ó. Dou aquela raspadinha pra não desperdiçar nada. Aí agora é a hora, ó. A gente começa a sovar, ó. O que ficou no dedo assim, você tira um pouquinho do resíduo, ó. E agora vai, ó. E agora até dá o ponto aqui, gente, ó. Tô sentindo que se precisar de farinha de trigo vai ser pouquinha coisa, porque já tá quase no ponto já. Por isso que é ideal colocar aquele fermento, colocar o fermento já hidratado no leite morninho, porque ele dá o ponto muito mais rápido. Em dias frios, o que me ajuda muito aqui, porque a gente não tem aquele tempo todo. Ainda mais eu que tenho criança, de ficar esperando a massa crescer. Aí isso aqui acelera muito o processo, ó. E você vai pegando, puxando, ó, aqueles gruminhos que fica pra continuar, ó. Aí nessa parte, gente, que ela já tá bem, ó. Ó, já não tá grudando, tá vendo? Essa minha mão tá limpa, eu aperto, ela já não gruda. Aí essa sujeirinha que fica na mão, eu costumo esfregar ela na pia pra soltar, pra não cair dentro da massa, né? Que você acaba fazendo uma esfoliação na mão. Ó, eu esfreguei as mãos, mas saiu o resíduo daquela massa, agora fica mais fácil pra sovar, ó. E treme tudo, a abóbora que tá aqui tá tremendo, tá tudo tremendo. Até os meus cravinhos aqui maravilhosos. Ó, agora eu vou jogar só na mesa, gente, ó. Só pra ela não grudar na mesa, ó. Puxa e traz, ó. E aqui fica, ó. Ah, mas qual é o ponto? Geralmente quem tá fazendo o pão percebe qual é o ponto de parar de sovar. Mas eu costumo falar para quem tá começando agora, o ponto é aquele que você enfia o dedo e que não sai nada grudado. E que você vê que ela tá bem fofinha também, sabe? Não tem nenhum gruminho, porque do jeito que eu tô fazendo aqui, ó, é bom pra desfazer todos aqueles gruminhos que fica, sabe? Ó, ela tá grudando na minha mão aqui ainda. Aí eu venho, coloco mais um pouquinho, pouquita coisa, sabe? Porque agora que do jeito que tá, se você acrescentar muita farinha de trigo, eu até puxo um pouquinho do lado, ó.
aí é muito rápido para perder o ponto da massa. E se perder, aí para você acrescentar leite, nunca aconteceu comigo, mas se caso passasse, ela ficasse endurecida, aí eu acho que já não daria muito para você recuperar, você entendeu? Então por isso que é bom tomar cuidado, colocando aos pouquinhos mesmo e ir sentindo, ó. Bom, você tem que sentir. A próxima massa, gente, eu vou fazer enroladinho de salsicha, eu vou fazer só metade dessa receita. Porque eu não vou querer tantos enroladinhos, é poucos. Eu quero mais pãozinho que é pro dia a dia, pra tomar café. Ó, tá vendo? Agora já tá bem maleável, ó. Você já rola ela na mesa, ela já não gruda, ó. Isso aqui é daquela hora. Eu vou colocar aqui no cantinho, ó. Junto com esses pedacinhos. Ó. Tá bonita, gente. Nossa. Eu sou suspeita porque eu faço pizza, faço tudo. Então, eu gosto de ficar sovando, ó. Ó. Dá pra ver no vídeo, né? Como que tá, ó. 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 Ó, você aperta ela e, ó. Esse é o ponto, ó. Você aperta, ó. Ó, enfia o dedo e não sai sujeirinha mais grudada no seu dedo, ó. Esse é o ponto, gente, aqui, ó. Agora eu vou dar só uma arrumadinha nela, porque eu gosto de deixar ela bem lisinha pra poder pôr na vasilha. Ó. Ó. Gosto de deixar ela bem arrumadinha, ó. Olha só. Você enfia o dedinho, ó, e tira, ó. Ela forma o furo, mas ela volta na sequência. Esse é o ponto. Tá bem sovadinha. Agora a massa vai descansar aqui uns 30 minutos. Como foi feito com leite morno, é só deixar descansar 30 minutinhos. Eu costumo observar também no que? Na vasilha. Eu vou colocar na vasilha, aí eu cubro com plastiquinho, aquele saquinho plástico, e depois eu jogo um pano de prato e deixo num cantinho reservado. Por quê? Eu gosto de fazer sempre aqui, por isso, ó. Na hora que ela descansar, ela vai crescer, crescer, crescer. Aí na hora que ela atinge o topo, eu sei que já tá no ponto. Ela já ocupou todo o diâmetro da vasilha e já subiu pra cima. Aí eu sei que a massa, ó, tá bacana. Quando for a próxima etapa, vocês vão ver o quanto que essa massa vai crescer. Enquanto isso aqui, eu vou vendo aqui o fogão, como que tá. Ah, tá bonito. Eu acho que até a água começou a ferver já. Agora eu vou ferventar a salsicha, mas eu também agora vou fazer outra massa dessa, mas eu vou fazer metade. Então eu vou utilizar metade dos ingredientes que eu passei pra vocês. Dá só uma olhadinha, pessoal, ó. Bem na hora o canto do galo, oh, maravilha, hein? Aí sim, ó. Olha como ela ficou, gente. A massa maravilhosa, ó. Você enfia o dedo, ó, tá vendo, ó? Ó, volta rapidinho, tá vendo, ó? Ó. Olha que massa gostosa. Agora ela vai descansar aqui, ó. Aí eu cubro com plástico e venho e jogo um paninho de prato por cima e vou deixar ela num cantinho descansar. Agora eu só mexo com ela quando a massa todinha inchar até o topo. Agora vamos ver o fogãozinho como que tá, gente. Ó. A água tá começando a ferver. E o fogo, ó, tá tinindo, ó. Oh, maravilha, olha isso. Olha, gente, essas colherzinhas de bambu que eu coloquei na parede pra dar um charminho. Olha só. Que coisa mó linda. Pretendo pendurar mais coisas, gente, ó. Aí ali tem umas bolachas de madeira, ó. Minha panelinha de barro, ó. E o forno também tá começando, ó. Já tá bem quentinho já. Pra mim colocar os pãozinhos depois pra assar, ó. Pessoal, e acabei de pôr a salsicha pra ferventar, ó. Tava fervendo a água, mas como, ó como o fogão, ó como tá quente, ó. Olha só, caiu um respinguinho de água já. Mas como a salsicha tava meio congelada ainda, aí parou de ferver a água, ó. Aí agora é só tampar um pouquinho, né? Deixar um pouquinho aberto. E esperar ferventar pra gente dar continuação na nossa receita. Pessoal, e ó, a massa já cresceu, tá lindona, gente. Olha só como essa massa cresceu, ó. Um paninho que tava coberto e o plástico, ó.
Tirar bem delicado pra mostrar pra vocês, ó. Como ela cresce, olha só. Ó, ela chega até o topo da vasilha mesmo, ó. Olha só. Que massa linda. Aí agora eu vou abrir ela e vou começar a modelar os pãezinhos. Vou reservar esse saquinho aqui. Mas antes, gente, eu vou tirar a salsicha que ficou ferventando. Vou tirar pra reservar. Gente, agora eu vou reservar essa salsicha. E lembra, gente, que eu falei pra vocês que eu ia fazer outra massa, que era a massa dos enroladinhos de salsicha, aqui, ó, já fiz, ó. Tá descansando também, mas como eu fiz primeiro a do pãozinho, eu vou deixar ela crescer um pouquinho mais aqui no cantinho, cobertinha com um pano. Depois eu mexo nela. Enquanto isso, a salsicha vai esfriando. Vou reservar também do ladinho aqui, ó. Escutando o barulhinho da lenha quando ela tá queimando, eu pensei que eu tinha deixado alguma coisa no fogo. Já peguei mais um pouco de farinha de trigo, gente, só pra jogar aqui na mesa. Abrir na boca mesmo. Aqui é tudo rústico. E bora lá, vamos tirar qualquer sujeirinha que tiver na mesa. Polvilhar um pouco de massa, gente. Vou mostrar pra vocês como que essa massa tá maravilhosa. E vamos começar a abrir a massa, né? O foguinho de lenha tá pocando ali, ó. O cheirinho da lenha, então. Reservo a vasilha aqui, ó. Coloca aqui no cantinho. Vou cobrir um pouco aqui a salsicha aqui, ó, pra não pegar mosca, porque quem mora em sítio sabe, né? Por mais que esteja limpinho, tudo limpinho, vem mosca. Ó. Eu gosto de dividir no meio, gente, ó. Eu divido, ó, no meio, ó, duas massas. Olha que massa maravilhosa, gente. Aí eu deixo uma no cantinho pra poder abrir, sabe? Abrir melhor. Ó. Aí agora eu venho com o rolo, ó. E vai abrindo a massa, ó. Ver se tá pegando direitinho o vídeo, tá dando pra vocês verem. E vai abrindo, gente, ó. Essa parte é a parte mais... Gente, essa massa é maravilhosa, gente, ó. Vai abrindo e vai polvilhando um pouquinho, ó. Como eu tenho farinha de trigo aqui na lateral, eu só puxo, ó. Eu vou abrir ela de comprido, assim, ó. Meu filhinho tá ali brincando na área. Se vocês ouvirem criança falando, é o Samuel. Porque a cozinha que eu gravo vídeo é bem do ladinho aqui, gente. Olha que massa maravilhosa, gente. Vocês conseguem pegar, olha isso. Olha. Olha a elasticidade dessa massa, ó. E você vai modelando ela, vai abrindo ela. Aqui o intuito é abrir ela, ó. Pra ela ficar bem fininha. E a Maria também, tá gritando ali. O horário que eles tirou sonequinha já, ó. Aí quando ela ficar bem fininha, gente, ó. Ó. Aí o que eu faço? Aí eu venho, ó, e venho rolando ela, ó. Ó, enrolando e apertando, ó. Pra facilitar, ó. Enrolando e apertando, ó. Aqui já vai formar os pãozinhos já, gente, que depois eu só corto. Eu acho muito mais prático assim do que ter que fazer pão por pão, sabe? Como mamãe aqui precisa de tempo. Ó. Eu enrolo tudo, ó. Ó. Aí fica, ó, tá vendo? Agora eu divido no meio. Reservo metade. Jogo pouquita coisa mais de farinha de trigo, ó.
E venho, gente, enrolando ela, ó. Leve pressionada e enrolando, ó. Isso aqui é pra ir deixando ela uniforme pra mim poder cortar e os pãozinhos ficar... Não é praticamente todos do mesmo tamanho, vai ficar um menor, mas assim, aparentemente, quando você olhar, vão ter todos os mesmos padrão. Ó, aí eu venho cortando, gente, 3 dedinhos, ó, mede 3 dedinhos, põe no rolinho e corta. Eu tô cortando com essa espátula aqui mesmo, que eu acho mais prático, mas pode usar uma faquinha também, não tem problema. Ó, esse aqui ficou um pouquinho grande, aí eu corto no meio, vai ficar menorzinho, ó, pra você ver que não fica todos o mesmo padrão, é mais ou menos, ó. Ó, tá vendo? Samuel tá brincando ali, deixa ele quietinho. Aí eu já tenho uma forma montada aqui. Aí eu vou organizar eles todinho na forma, gente, ó. Aqui vai descansar mais um pouco antes de ir pro forno, gente. Ela vai dobrar de tamanho essa massa, ela vai crescer mais uma vez. Ó. Ui, até rolou aqui, o mais levinho. Pera aí, deixa eu só arrumar. É que eu inclinei demais a forma. Ó. Aí, agora eu vou colocar aqui. Eu tenho 4 formas montadas aqui, porque eu fiquei com medo de não dar. Aí eu precisar ter que untar a forma em cima da hora assim, aí fica mais complicadinho. Aí eu já deixei untado. Se caso eu usar todas, beleza. Se não for usar, eu só lavo e guardo. Ó, o outro. Ó. E vou cortando, gente, ó. 3 dedinhos. Como eu já sei mais ou menos onde que é 3 dedinhos, então eu não vou ficar medindo. Mas você aí pode medir 3 dedinhos, ó. Tá vendo? Ó. E agora eu vou pondo na forma. Olha que beleza. Essa massa é tão levinha. E se você quiser, na hora que estiver sovando também, colocar essência de baunilha, pode pôr, tá? Pode pôr uma colherzinha de sopa que fica com um cheirinho maravilhoso. Vai sobrar um ainda para a próxima forma. Ó, eu reservo esse. Aí eu venho com a outra metade da massa, gente, que eu deixei aqui, ó. Ó. Dá bastante pãozinho, gente. Por isso que eu gosto de fazer esses pequenininhos, porque eu acho mais... E a quantidade certa, sabe? Para os meus pequenos comer. Cada um pega um ali, não tem desperdício, sabe? No máximo eles repetem só mais um, pega no máximo 2 e já é o suficiente para eles. Já cabe nas mãozinhas dele, né? Ó. E a gente vai abrindo a massa, ó. Vai virando. Não precisa ficar virando não, é que eu tenho essa mania mesmo de ficar girando a massa. Quando eu vou fazer pizza, eu fico fazendo isso. Aí quando eu vou fazer bolo, aí pronto, já pegou a mania, já era. Ó. Gente, ela fica muito boa essa massa. Essa massa é uma massa muito... Você pode fazer várias coisas com ela. Ó. Abrir pra ela ficar bem fininha. E depois eu enrolo. Ó. Vou deixar aqui no cantinho esse. Que eu já coloco na forma. Ó, agora eu venho de novo enrolando, gente, ó. Vou enrolando a massa. Ó. Enrola e dá uma leve apertada. Enrola e dá uma leve apertada. Pra ela poder segurar e não voltar. Aí eu corto no meio, reservo. A outra parte eu vou deixar uniforme, ó. Olha que maravilha. Olha isso.
Tá vendo? Esse rolinho já ficou um pouco mais fino, mas não tem problema. No final o resultado vai ser maravilhoso. Pessoal, e eu já enrolei todos os pãozinhos, já coloquei na forma. Agora, ó, já tá começando a anoitecer. A gente começa a gravar o vídeo à tarde, ao longo do processo já vai anoitecendo. Gente, ó, eu enrolei os pãozinhos, já reservei, tá crescendo ali. Aí eu já peguei a massa, a segunda massa, que eu vou fazer enrolagem de salsicha. E eu já abri e cortei tudo em fitas, né? Aí eu enrolei todas as salsichas, mas eu vou mostrar pra vocês direitinho como que ficou de perto. Olha só, pessoal, como que ficou. Eu abri a massa normalmente, igual eu abri a massa do pãozinho. Só que aí eu cortei, ó. Eu vim com a espátula, ó, e eu cortei. Eu fui cortando toda a massa e fiz tirinhas. Aí, gente, é só pegar e enrolar na salsicha, assim, ó. Você vai enrolando. Não precisa ficar perfeito, gente, tá? Aí depois, gente, pra facilitar, eu enrolo na salsicha toda grandona. Nela grandona, assim. Aí depois eu só venho aqui, ó, e corto, ó, a massa e a salsicha no meio, ó. Aí vira os rolinhos de salsicha bem pequenininho, ó. Aí eu vou reservando aqui, ó. Aqui já vai descansar, crescer um pouco mais pra depois ir pro forno, ó. Olha que bonitinho, olha, que lindo. E assim, pessoal, tem que fazer em todos, ó. Eu quero pegar... É que eu tô com uma mão só, gente. Tenho duas, né? Graças a Deus. Mas, geralmente, quando eu vou gravar, o meu filho me ajuda, né? Aí, gravar e mostrar pra vocês tudo ao mesmo tempo é meio complicadinho. Mas vamos ver se eu consigo fazer aqui, ó. É praticamente assim, gente, ó. Você vai enrolando, ó. A massa não dá pra fazer tudo só com uma. Aí você volta e encosta aqui, ó, no finalzinho, ó. Em cima do outro pedacinho e continua enrolando, gente, ó. 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 E vai enrolando, ó. Até o finalzinho, ó. Ó. Aí depois você dá uma enroladinha com a mão, assim, ó. Pra ela ficar firminha. Essa parte da emenda você deixa embaixo, na parte de baixo, ó. Ó. Ela vai crescer ainda, gente, não precisa se preocupar. Aí você vem com a faca, no caso, eu tô usando a espátula mesmo, ó. Separa, dá mais uma pressionada assim com a mão, ó. Ó. E volta pra forma, ó. É que com a mão ficou um pouquinho esquisito, porque foi feito só com uma mão. O certo é fazer com as duas, delicado, ó. E vai colocando, ó. Eu vou fazer em todos e já volto pra mostrar. Pessoal, e olha como ficou o resultado final dos pãozinhos, ó, como eles já estão grandinhos, gente. Eu já vou levar ele pro forno. Ó, deu bastante raladinho de salsicha, ó. Eu usei essa forma pequena aqui, essa grandona. E ainda tive que pegar um espacinho aqui, ó, pra pôr quatro que sobrou, ó. Olha que maravilha. E é isso, gente. Agora eu vou levar esses pãozinhos pro forno. Eu não pincelo nada, gente. Eu só pincelo margarina quando sai do forno os pãozinhos. Os enroladinhos de salsicha, como eles ainda vão crescer um pouco mais, vão descansar um pouquinho mais, aí no finalzinho, quando eles for pro forno, aí eu vou pincelar uma gema e jogar um pouquinho de orégano por cima. Pessoal, ó, eu já levei os pãozinhos já
pro forno. E aí agora eu vou pincelar. Olha que gema maravilhosa, gente. Olha a gema nos enroladinhos de salsicha, ó. Vou dar uma pinceladinha, ó, de leve, ó. Que eles já vão pro forno já. Olha. Só gema, gente, tem aqui no meu potinho, ó. Ó, leve pincelada, só pra dar uma corzinha. E vai dar uma corzinha camarada, porque, olha, essa gema tá bem alaranjada, né? Olha só. Esse pincelzinho é maravilhoso, gente. Esse pincelzinho piquititico que eu comprei. Olha. Olha essa cor, gente. Olha. Parece até que foi colocado corante, gente. Olha isso. Ou caipira é outra coisa, né? Ó. Vem acertando. Aí eu vou passar nesses todinhos, gente. Eu vou jogar um pouco de orégano por cima, ó. Pessoal, ó. Esses aqui eu já acabei de pincelar, ó. Joguei um pouquinho de orégano por cima. E agora, gente, esses aqui acabaram de sair do forno. Aí eu venho, ó, pincelando margarina, ó. Pra dar aquele brilhinho, ó. Ó. Gente, eu gosto que eles fiquem bem queimadinhos na parte de cima. Caso vocês gostem de um pãozinho um pouquinho mais claro, aí é só tirar um pouquinho antes, tá? Olha, gente, que dó. Depois que eu coloquei a forma, que eu lembrei que eu tinha deixado quatro enroladinhos de salsicha. Esse daqui não cresceu tanto. Olha a diferença desse pra esse. É que como a massa do pãozinho foi feito primeiro, esse aqui tinha que descansar um pouco pra poder crescer, igual esses aqui, ó, que vai agora pro forno, ó. Aí é só pincelar, pessoal, ó, a margarina pra dar aquele brilhinho, ó. Ó como que fica, ó. Troquei o pincel, né, que eu acabei de usar o outro vermelhinho pra pincelar a gema. Aí eu acabei de trocando, ó. Ó, só uma leve pinceladinha, gente, ó. No último, ó. Só pra dar aquele brilhinho, ó. Olha como dá um charme. Olha a diferença do que não tem e o que tem, ó. Olha só. E é isso, gente. Agora eu vou tirar a outra forma de pãozinho do forno e vou levar os enroladinhos de salsicha pro forno. Ó, pessoal, esse daqui eu acabei de tirar do forno. Eu deixei um pouquinho mais claro pra mostrar pra vocês, ó. Ai, tá pelando. Aí, esses aqui eu também vou pincelar a margarina, mas antes eu vou levar os enroladinhos de salsicha pro forno, que já cresceram o suficiente já, gente, ó. Vou pôr o grandão aqui na parte de cima e o pequenininho na parte de baixo. Olha que forminha mais graciosa, olha. Pessoal, e ó, todos os pãozinhos foi finalizado. O enroladinho de salsicha, vem, dá uma olhadinha só como que tá esses enroladinhos de salsicha, ó. Olha que lindo, gente, ó. Eles acabaram de sair, tá um pouquinho quente, mas eu vou pegar um pra mostrar pra vocês, ó. Olha que delícia, gente. Olha, esse aqui tá quente, eu não vou conseguir dar uma mordida agora não. Mas eu vou mostrar a fofura do pãozinho, ó. Chega mais, pra vocês verem, ó. Ó, gente, olha que pãozinho fofo, gente, ó. Separei aqui até um cafezinho pra poder tomar com vocês. Aí tem um enroladinho de salsicha. E eu queria mostrar pra vocês mais uma coisa que eu também faço. Vou dar uma bicada aqui no cafezinho. Delícia. Eu posso me esconder no meio do mato à vontade agora, que eu consigo sobreviver bem. Gente, olha. O meu tamborzinho, é a leiteirinha, né? Tamborzinho? É um tambor. É, meu tamborzinho. É meu tambor. Olha que maravilha. Chega mais pra vocês verem o que eu faço aqui, ó. Eu fiz ontem. Olha que delícia. Vou mostrar pra vocês como que tá a cremosidade desse iogurte natural. Depois, outro vídeo, eu mostro pra vocês como e os ingredientes pra vocês fazerem isso, ó. Gente, olha isso, gente, ó. Olha a cremosidade desse iogurte, ó. Olha. Ai, que delícia, gente, ó. Ó, natural, ó, feito em casa. Não, olha que ele tá cremoso assim, ele nem foi levado pra geladeira. Ele vai pra geladeira agora, ó. Ai, gente, tá uma delícia, viu? Tudo de bom. Gente, ele não fica muito azedo.
Fica numa consistência maravilhosa. Vou fechar aqui para não cair nenhuma sujeira, porque eu já vou levar ele para a geladeira. Gelado, a consistência dele aumenta um pouco, ó. Olha isso, gente, ó. Feito em casa, ó. Para dar para as crianças. Uma maravilha, gente, ó. E ele não é tão azedo, ó. E o gosto? Uma delícia, gente. Aí tem um cafezinho para provar. Vou deixar ele aqui que eu vou levar um pouquinho para a geladeira para mim poder comer ele. Quem gosta de coisa um pouquinho mais amarga, não precisa nem pôr açúcar. Eu como desse jeito mesmo. Pode só picar uns moranguinhos, umas frutinhas que fica maravilhoso. E eu vou dar uma mordidinha aqui no enroladinho de salsicha para mostrar para vocês, ó. Tá quente. Ó. Uma delícia. Pessoal, e desde já eu quero agradecer vocês. Muito obrigada por ter assistido o vídeo. E não se esqueçam, gente, para me dar aquela ajuda, comenta, se inscreve no canal, deixa aquele like que eu vou amar. Muito obrigada por tudo, obrigada por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo. Gente, fiquem com Deus. Tchau!